Hoje nós tivemos decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que estava pendente da semana passada, em relação ao fundão eleitoral. Quem acompanhou foi o Márcio Rocha, está aqui conosco ao vivo. Márcio, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde para vocês aí em São Paulo, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Supremo formou maioria, o julgamento acabou agora há pouco, tem coisa de 5 minutos que o julgamento aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal se encerrou e o plenário formou maioria. E aí o valor de quase 5 bilhões de reais do fundo eleitoral, segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal, é constitucional. O plenário decidiu exatamente que esse valor, quase 5 bilhões de reais, pode ser usado no pleito eleitoral pelos partidos políticos nas próximas eleições. O caso é um pedido feito pelo Partido Novo, que entrou com uma ação questionando justamente o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que trata desse assunto. O ministro relator do caso, André Mendonça, defendeu que o valor é inconstitucional e que, por causa da polêmica que foi criada sobre esse assunto, seria prudente suspender o valor que foi aprovado pelos parlamentares no ano passado. O principal argumento dos ministros que votaram a favor do fundão, contra a ação do Partido Novo, é que não existiram irregularidades na decisão do Congresso pelo aumento do fundo eleitoral. E para justificar a posição nesse julgamento, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a questão não é de inconstitucionalidade, mas sim de interesse público. É um trechinho do julgamento que a gente separou para ouvir agora. Mas deixa eu fazer até referência, porque até aqui todos os ministros estão de acordo em que não houve qualquer tipo de contrariedade às normas que dispõem sobre as emendas, a possibilidade de atuar, e mesmo o veto que foi mencionado tantas vezes na peça inicial desta ação, por interesse público, não por inconstitucionalidade. Portanto, fica claro, a meu ver, que aqui não há nenhuma mácula. Pois é, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator, o ministro André Mendonça, e defendeu que o fundão vai acabar trazendo desequilíbrio nas eleições. Porque entendo que a norma questionada, ao que parece, pelo menos neste exame ainda preliminar dos autos, afronta o princípio da anualidade eleitoral, vulnerando ainda o princípio da proporcionalidade, particularmente, como disse Sua Excelência, os postulados da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Pois é, o valor do fundo eleitoral proposto inicialmente pelo governo era de cerca de 2 bilhões de reais, que é um valor próximo ao que foi gasto nas eleições de 2018. No entanto, durante a votação da LDO desse ano, os parlamentares subiram para o valor atual, quase 5 bilhões de reais, e esse valor foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí. Abraço, tchau. Ô, Cláudio, junto com a abertura da janela partidária a partir de hoje, as duas principais notícias deste mundo político-eleitoral nesta quinta-feira, né? Exatamente. Esse caso aí do Supremo, essa decisão do Supremo, você vê a dificuldade do ministro Lewandowski de explicar a posição, usando um palavreado que é hermético, né? Não pelas palavras usadas, mas pelo raciocínio tortuoso, para defender uma coisa que é um escândalo, né? É a autorização para tirarem do nosso bolso 5 bilhões de reais, esses malandros, para financiar suas campanhas eleitorais, né? Como disse um amigo, um publicitário, aliás, ele fez história na publicidade brasileira, Faveco Corrêa. Agora há pouco, numa mensagem, ele disse assim: olha, o que aconteceu foi o seguinte, ele fazendo um paralelo com as manchetes nos sites, né, já publicadas no site. Ele disse: o Supremo, na verdade, fez maioria, ou forma maioria, para legalizar um roubo de 4,9 bilhões de reais, né? Eu não sei se é roubo, mas olha, de qualquer maneira, isso sai do nosso bolso, sai da carteira, aquela mão leve que todos os brasileiros neste momento estão sentindo. E é triste porque a justiça brasileira, a justiça é a última trincheira do cidadão. O cidadão que não tem a quem recorrer, não tem como impedir que deputados e senadores criem uma lei que os autoriza a ir os autoriza a ir ao Tesouro Nacional e sacar 5 bilhões de reais e distribuir entre eles mesmos. Se isso não for um afano legalizado, eu não sei mais o que é, né? Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. O fundão eleitoral é produto de uma decisão da classe política brasileira de evitar problemas com a Polícia Federal.
que é que eles faziam? Eles simplesmente se utilizavam de fornecedores do Estado brasileiro, em todos os níveis, no município, no Estado e no governo federal, fazia um acerto lá com esses caras, esses empreiteiros, grandes empresários, etc., financiavam suas campanhas a título de antecipação de propina, e eles, então, felizes da vida, quando ganhavam as eleições e assumiam cargos públicos, devolvia aquele dinheiro com juros de correção monetária várias vezes, muitas vezes mais, através de licitações fraudulentas. Aí veio a Lava Jato. Né, e expôs toda essa cambada de ladrões que vinha roubando o nosso país. Prendeu alguns, né? Hoje em dia está tudo solto. O chefe da quadrilha ontem foi beneficiado com nova medida de suspensão de um dos processos mais cabeludos, mais recheado de provas que já foi feito contra o ex-presidente. E ele foi novamente pelo Supremo Tribunal Federal liberado, ou pelo menos tem esse alívio aí da suspensão. Sabe-se lá até quando isso vai para o plenário para uma discussão, né? A suspensão é liminar, mas vale enquanto o ministro estiver sentado sobre ela. E da mesma maneira que o mesmo Supremo que faz isso, foi o Supremo que hoje avalizou essa decisão. Alguns ministros reclamaram do valor, disseram que era um absurdo, que era um exagero, mas estava tudo em ordem, afinal de contas, uma decisão absolutamente constitucional, etc. É aquela coisa do faz de conta que é legal, né? Você está sendo roubado, mas olha, é para o seu bem. É basicamente isso que a classe política, agora com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, tem sido imposto ao povo brasileiro. É uma vergonha, Não há nenhum país do mundo, vou repetir, não há nenhum país do mundo, nenhuma grande democracia, nem nos países mais ricos, aqueles estupidamente mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos, onde os cofres públicos sejam assaltados pela classe política para financiar suas próprias campanhas eleitorais. Isso não há precedente no planeta, né? A gente sabe que em alguns países, perpetraram essa malandragem, mas pelo menos lá a gente sabe que não tem ladrão por trás da história. O que nós estamos assistindo hoje aqui no Brasil é a consagração, né? É a confirmação, a chancela de um assalto. É uma lástima que isso esteja acontecendo conosco. Hoje também começa, como você lembrou, Cris, começa a janela partidária, aquela janela da infidelidade. A partir de hoje até 1º de abril, quem quiser pular a cerca pode fazê-lo sem nenhum risco de reprimenda. São os políticos com mandato que podem trocar de partido sem correr o risco, por exemplo, de enfrentar um processo que os faça perder o mandato, como já aconteceu. E aí eles inventaram isso, novamente os políticos. Tem uma lei que proíbe pular cerca. Mas, então vamos inventar essa coisa da janela partidária que acontece todo ano eleitoral, 6 meses antes e durante o mês. Então, durante um mês, cada um vai procurar o destino que lhe convém. E essa situação chama mais atenção na Câmara. Por quê? Porque eles só pensam nisso, né? A gente falou agora há pouco desse fundão eleitoral pecaminoso, né? Pornográfico, que a gente vai ter que pagar. E isso exatamente é produto disso, né? Desse princípio de que os políticos só pensam em dinheiro, né? Dinheiro em benefício próprio. E agora essa questão aí por que os deputados federais são importantes na janela de transferência? Porque o número de deputados federais é o que determina a grande parte, 80% dos critérios que definem o valor da fatia, né, de cada partido do fundão eleitoral. Sabe esses 5 bilhões que eles estão tirando do nosso bolso, estão roubando da gente? Esses 5 bilhões tem ali dividido em fatias partidárias, né? O volume do dinheiro para cada partido depende, em larga medida, quase tudo, depende do número de deputados federais. É por isso que tem uma atenção muito especial, as atenções estão voltadas para o troca-troca de partidos entre deputados federais. Nesse troca-troca, o partido mais beneficiado deverá ser o PL, o partido do atual presidente Jair Bolsonaro. O partido hoje tem 42 deputados, não é uma bancada pequena, é uma bancada razoável, são 42
deputados deve passar para uns 70, 75 deputados, transformando-se assim na maior bancada este ano, pelo menos, né, até a eleição, na maior bancada na Câmara dos Deputados. Mas não será essa bancada que vai definir o valor do o butim lá, né, do fundão eleitoral. O que vai determinar o valor de cada partido é a votação que esse partido obteve em 2018, na eleição dos deputados federais de 2018. Portanto, esse troca-troca aí não vai interferir, não vai alterar o que já está reservado para cada um desses partidos. Esse União Brasil, por exemplo, que surgiu da fusão do PSL com o DEM, já tem garantidos ali quase R$1 bilhão para gastar, nossos, né? Para gastar nas campanhas deles, né? Desses malandros. É exatamente esse partido que deve perder o maior número de parlamentares. Fora disso, não há muita expectativa de mudanças de partido. Tem assim, há uma tendência, por exemplo, à esquerda, de partidinhos que hoje são puxadinhos do PT, tipo o PSOL, até o PDT, o Rede, esse então, coitado, que está, né, à beira, está na beira da cova. Esses partidos podem encolher com a transferência que é esperada de vários políticos e tal para o PT, já que eles estão a serviço do Partido dos Trabalhadores, vão logo direto para o PT, né? Aí é o que de fato poderá acontecer. O Partido Progressistas também deve receber um reforço de deputados federais, deputados que até consideram apoiar o governo Bolsonaro, mas não querem claramente se transformar em integrantes da bancada do PL, e aí vão para o PP, porque aí seguirão a liderança do PP, do Centrão, que é muito competente exatamente na negociação desse apoio, né? Então, como isso é muito levado em conta pelos parlamentares, a gente espera também que o PP ganhe parlamentares. Fora disso, não se esperam grandes alterações na composição, né? Desde o final dos anos 1990, quando essa lei de janela partidária foi instituída, de lá para cá foram 270, mais ou menos, mudanças de partido na Câmara dos Deputados, que não é um número grande, né? Se você considerar o tempo de duração da lei. Mas deste ano vai ser um ano especial em razão desse fenômeno aí, né? Que é da saída, da defecção de parlamentares, deputados sobretudo, da bancada do União Brasil em direção caminhando ali para o colo, para o abraço com o presidente Jair Bolsonaro.